Curso de Excel VBA com banco de dados Access, aula 1. Nessa nossa primeira aula 1 do nosso curso de Excel VBA com banco de dados Access, a gente vai estar aprendendo a criar um banco de dados no Access, está aprendendo a criar a nossa primeira tabela no Access e, claro, também vou estar ensinando, obviamente, de duas formas, adicionar campos à nossa tabela, como também está copiando dados de uma tabela já existente do Excel para o Access. Lembrando que vamos estar criando um projeto bem intuitivo. E vamos estar utilizando aqui um projeto de locadora. Porém, todos os conceitos aprendidos nesse curso, você vai estar, obviamente, podendo aplicar em qualquer projeto. Pois vamos estar trabalhando com a tela GRUD. Ou seja, onde vamos ter o comando cadastrar, atualizar, editar, excluir, cancelar, inserir foto, carregar imagem, filtros e muitos outros. Então a primeira coisa que eu preciso, obviamente, é acessar o Access. Eu estou utilizando o Access 2016, porém você pode estar utilizando a partir da versão 2007. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso ao acessar o Access é criar a nossa base de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em banco de dados em branco. Vou clicar. Observe que me aparece essa janelinha, onde eu vou estar dando um nome ao meu arquivo e posso estar apontando em que local eu vou estar querendo salvar. Observe que por padrão ele vai estar salvando aqui na minha pasta documentos. Porém, obviamente eu posso estar mudando esse local. Então vamos fazer da seguinte forma. Vou estar dando um nome ao arquivo, vou chamá-lo de BD locadora. Vou estar escolhendo um local para ele fazer o salvamento. No meu caso, eu vou estar utilizando aqui a minha área de trabalho. Vou criar uma pastinha na minha área de trabalho. E nessa pastinha, vou chamar aqui de projeto locadora. Duplo clique para ter acesso à pastinha. Está aqui o nome do meu banco de dados, BD locadora. Vou estar utilizando aqui banco de dados Access do Microsoft Access 2007 a 2016. Vou deixar essa opção. E vou estar dando um OK. Agora, o que me falta é apenas clicar em criar. Cliquei em criar. Então, já sou redirecionado aqui para a nossa primeira tabela. Observe, essa é a tabela 1. Se eu vim aqui no nosso projeto, posso tentar modo de exibição de folha de dados, modo design. E ao clicar em modo design, observe, ele me pede o nome da tabela. Então vamos dar um nome à nossa tabela. Vou chamá-la de TB Cadastro. Na minha TB Cadastro, vou dar um OK. E a partir desse momento, está criado a minha TB Cadastro. Então observe. Claro que para não ter trabalhos futuros, a gente sempre vai evitar de utilizar a acentuação. Então vamos tirar a acentuação aqui da palavra-chave do nosso campo primário. Então vou deixar como código. E observe que ele vai me gerar uma numeração automática. Ou seja, diferente do Excel, eu não vou precisar criar uma macro para ficar criando números aleatórios que não se repitam. Então, obviamente, já utilizando o Access, eu já tenho essa vantagem de gerar uma numeração automática. O meu trabalho agora, obviamente, essa campo aqui é a nossa chave primária, ou seja, a identidade do nosso registro. No próximo campo, eu já vou colocando as informações que eu bem entender. Por exemplo, o campo acima, que é o meu código, servirá para descrever, ou seja, como é a minha identidade, ele vai servir para ser o registro do meu filme, ou seja, o número de identidade do filme.
Já que no segundo campo, obviamente eu posso estar chamando de descrição. Ou seja, servirá para ser o nosso campo para descrever o nome do filme. Como eu disse para vocês, vamos evitar de utilizar a acentuação. Então vai ficar desta forma. Observe que ao clicar na célula, vamos dizer assim, do lado, ele já me sugere como texto curto. Posso botar como texto longo. Se vocês repararem, ó, o texto curto, o tamanho do campo é até 255 caracteres. Então é bem interessante essa opção. Se eu botar texto longo, aqui ele não está me informando até quantos caracteres, mas só para a gente se basear pelo texto curto, se é 255, então a gente pode também estar deixando o texto longo, perfeito? No terceiro campo, obviamente, o nosso trabalho é só colocar os campos que a gente vai estar precisando para a descrição desse filme. Se eu for aqui no Excel, observe que eu tenho o campo código filme, o campo título, data de lançamento. Se eu selecionar todos esses campos que eu tenho, que basicamente serão os que eu vou estar utilizando na minha tabela do Axis, observe que eu tenho 11 campos. Só que tem um detalhe. Observe que tem espaçamentos e tem a situação. Então, eu quero partir do seguinte ponto. Suponhamos que você já tem uma tabela no Excel. Já tem uma guia criada e um arquivo Excel. E você quer não perder esses dados, não quer começar do zero. Então, no Axis, a gente pode estar exportando essa tabela existente e jogando já para dentro de uma tabela do Axis. Ou seja, eu não vou ter o trabalho lá de inserir esses 11 campos. Nesse meu caso aqui, eu tenho apenas 2 registros, mas eu poderia ter inúmeros registros. Ou seja, eu ia ganhar muito tempo com isso. Então, vamos fazer dessa mesma forma que eu estou sugerindo. Ao invés de eu vir aqui no próprio Axis, na nossa tabela, e colocando campo por campo, é algo bem básico. Basta você digitar o nome do seu campo e escolher a nomenclatura aqui, ó. Se vai ser do tipo moeda, tipo data e hora, número grande, número, texto longo. Se vai ser sim ou não, ou seja, se você vai escolher aquelas opções de Opt to Button ou Checkbox. Então, ao invés de eu fazer isso, vamos fazer da seguinte forma. Vamos exportar para dentro do Axis uma tabela já existente do Excel. Só que é interessante que, primeiro, obviamente, eu deixe ela já pronta. Ou seja, vamos aqui, ó. Por exemplo, não vou utilizar acentuação e não vou usar espaçamento. Aqui vou deixar apenas como code, ou seja, aqui é o meu código. Título tá ok, data de lançamento. Posso apagar aqui o espaçamento. Vou apagar esse D para encurtar um pouco. Aqui é só questão estética. Claro, o espaçamento é questão de lógica, mas o resto é só questão de estética. Lançamento, vou deixar sem o C cedilha, deixar apenas um C. A duração a mesma situação, um C e um A, ou seja, não vou utilizar o tio nem a cedilha. Aqui eu vou utilizar o campo como diretor. Elenco, vou apagar esses 2 pontos. Gêneros, vou deixar como gênero. Nacionalidade, ok. Faixa etária. Vou estar apagando aqui o espaçamento e a acentuação. Sinopse está ok. Caminho da capa. Esse caminho da capa nada mais é do que vou estar armazenando o caminho para me retornar a capa do filme. Então, ok. Vou só salvar aqui o projeto. Vou voltar aqui ao Axis. E vamos fazer da seguinte forma. Vou clicar aqui nessa tabela. Observe que eu vou estar clicando aqui, ó, escolhendo a opção importar. Vamos verificar se eu vou conseguir importar por aqui mesmo. Se eu clicar em Excel, o que é que vocês acham que pode estar acontecendo? Vamos clicar aqui em Excel. Especifique a origem da definição de objetos. Nome do arquivo. Vamos procurar aqui. Vou na minha área de trabalho. Vamos tentar localizar aqui. Observe a pasta filmes.
e essa pasta aqui, filmes LTDA, ou seja, é o arquivo que eu acabei de fazer os ajustes. Vou clicar em abrir. Observe que eu já selecionei. E observe aqui as opções abaixo. Importar os dados de origem para uma nova tabela do banco de dados atual. Acrescentar uma cópia dos registros da tabela. Vincular a fonte de dados criando uma tabela vinculada. O que eu quero basicamente é importar os dados de origem, ou seja, do Excel, para uma nova tabela desse banco de dados, Access. Ou seja, eu não vou estar utilizando essa mesma tabela. Observe que se eu clicar aqui e acrescentar uma cópia dos registros à tabela, eu vou estar basicamente adicionando essa mesma tabela que eu já estaria criando. Ou seja, eu vou deixar a primeira opção marcada, ou seja, ele vai criar uma segunda tabela do Access, nesse mesmo banco de dados. Vou dar um OK. Ele me mostra aqui as planilhas que eu tenho lá no meu projeto. Eu tenho 3 planilhas, eu quero a planilha 1. Vou clicar em avançar. A primeira linha contém títulos de coluna? Sim. Então vou marcá-la. Vou clicar em avançar. Nome do campo, code. Não vou mexer aqui. Tipo de dados duplo. Não vou mexer. Vou avançar. Permitir que o Access adicione a chave primária. Vou deixar OK. Vou deixar marcado. Vou avançar. E está aqui. Vou importar para tabela planilha 1. Vou clicar em concluir. Salvar etapas de importação. Concluída a importação do arquivo. Observe. Deseja salvar essas etapas de importação? Creio eu que não há necessidade. Mas vou marcar aqui. Vou cancelar. Não vou salvar todas as etapas. Ou seja, observe aqui acima, ó, planilha 1. Ele já criou uma planilha. Ó. Na realidade, ele criou uma tabela no meu banco de dados Access com o nome planilha. Se eu der um duplo clique nela, repare que já está lá, ó, os nossos campos. Porém, basicamente, eu tenho um campo a mais. Ó. Eu tenho um campo identificação que ele acrescentou à minha tabela. E no meu caso, esse campo identificação é o meu campo code. Então vamos fazer da seguinte forma. Vou fechar aqui. Deseja salvar as alterações feitas na design da tabela TB Cadastro? Não. Vou aqui em modo design. Observe, em modo design eu verifico, eu consigo visualizar as minhas informações. Data de lançamento. Aqui a data de lançamento ele vai servir apenas como data. Se eu acessar novamente a minha planilha, vou dar um duplo clique nela, observe que ela está com os dados de uma outra forma, a representação. Então, a priori aqui, para não dar nenhum problema, vamos deixar aqui a priori em branco. Também vou deixar aqui em branco a data de lançamento, porque eu quero utilizar esse campo como data e hora, e não como a forma que estava. Vou salvar. Posso estar renomeando, que é o ideal que eu faça isso. Ele pede primeiro que eu feche a tabela. Vou fechar aqui. Vou estar renomeando. Vou chamá-la de TB CAD. Perfeito? Já essa eu vou estar excluindo. Apenas adicionei a mesma, só para que a gente entendesse o conceito. Então deixa eu tentar excluir ela novamente. Vou clicar em sim. E agora eu vou estar novamente renomeando a mesma. Já que eu não poderia, obviamente, ter duas tabelas com o mesmo nome. Então, vou clicar em modo design. Data de lançamento. Não vou utilizar texto curto, e sim, campo como data e hora. A duração, vou deixar como texto curto. Diretor, texto. Elenco, texto. Nacionalidade, ok. Sinopse também. Então, basicamente, eu não vou mexer mais em nenhum outro campo. Já esse campo aqui, code, o que é que eu vou estar fazendo com ele? Eu vou estar excluindo. Vou clicar em sim. E esse campo aqui que está como identificação, eu vou tentar renomear. Botei code. Vou salvar. E observe que ele aceitou. Se eu der um duplo clique na minha tabela, observe que agora ela é code, o nome. Perfeito? Então, basicamente, já está criada a nossa tabela. Já
criamos o caminho para onde ela vai estar sendo salva. O que eu preciso agora, obviamente, é colocar senha, pois o nosso projeto, nosso banco de dados, vai ter senha. Vai ter senha tanto no nosso projeto lá no VBE, como no nosso próprio banco de dados Access. Então, vou salvar aqui o projeto. Vou estar fechando aqui nossa planilha. E para que eu coloque senha, ó, observe, se eu vier aqui em arquivo, eu posso compactar e reparar o banco de dados, ou seja, eu posso estar limpando esse nosso banco de dados. Se eu vier aqui em opções, vamos ver o que acontece. Aqui não tem a opção que eu queira. No caso, eu tenho que abrir aqui o nosso arquivo em modo escrita exclusivo, para que a gente possa estar colocando senha. Então, basicamente, eu vou ter que fechar o banco de dados Access e reabrir, não diretamente o próprio banco de dados Access, mas sim abrindo de outra forma. Então, vou estar fechando aqui. Vou vir aqui em Access. Vamos abrir aqui o próprio Access. Então, vou clicar em abrir. Observe que eu não vou abrir diretamente o meu próprio banco de dados Access nesse primeiro momento. Vou clicar em procurar. Vou buscar aqui na minha área de trabalho o nome da nossa projeto. Eu chamo ele de projeto locadora. Vou clicar em abrir. Vou pegar a minha planilha, ou seja, nosso banco de dados Access. Vou clicar aqui, abrir exclusivo. E ao clicar em abrir exclusivo, vamos aqui localizar. Vou aqui em ferramentas de banco de dados. Vamos verificar se é por aqui mesmo que a gente coloca senha ou não. No caso, vamos em arquivo. Observe aqui a opção abaixo, ó, criptografar com senha. Vou clicar nela. Então, vou estar colocando uma senha no meu projeto. Aqui, obviamente, como é a questão didática, vou escolher uma senha bem fraca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para verificar, vou confirmar a senha. A mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um OK. A criptografia com uma codificação de blocos não é compatível com o bloqueio de nível de linha. O bloqueio de nível de linha será ignorado. Vou dar um OK. Vou só habilitar aqui o conteúdo. Será que a senha ficou ou não? Vamos tirar a dúvida. Vou fechar aqui o projeto. Vamos novamente tentar abrir aqui a nossa planilha. Perdão, a nossa tabela. Agora eu vou abrir diretamente. Observe que ela já me pede senha. Ou seja, a nossa senha ficou no nosso projeto. Ao botar uma senha errada, observe. Senha inválida. Vou dar um OK. E agora eu vou colocar a senha correta. Legal. E pronto, já temos acesso o nosso banco de dados. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Concluímos o planejado, criamos o nosso banco de dados, criamos a nossa tabela no Access e copiamos dados de uma tabela do Excel para o Access. No próximo vídeo, a gente já pode estar fazendo uma conexão. Perfeito? Aguardo você para o nosso próximo vídeo.